Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila. Papo de salão no ar e pessoal, hoje o papo de salão tá especial, viu galera? Mi, que bom que você veio, te agradeço demais. Queria agradecer também ao André. O André é um parceirão de longa data que estendeu esse convite para você. E se ele te indicou você é porque realmente você é importante para ele, você é relevante pro escritório. Eu fico feliz de poder receber você aqui. Mas vamos lá, Mi, dentro dessa parte aí do direito, a gente tem um porquê às vezes de escolher uma profissão. Muitas pessoas nesse momento agora pode estar ali entre o terceiro ano, praticando um Enem, e às vezes a pessoa está um pouco sem referência. Por que que eu vou escolher? Por que que eu não vou escolher? Por que que a Michelle Lima escolheu o direito? Por que que você escolheu proteger, às vezes, o direito do outro? Conta pra gente. Eu acho que desde nova já tinha um senso de justiça assim dentro de mim bem apurado. E acho que esse senso de justiça não necessariamente é quem está talvez certo ali perante a lei, mas também você consegue entender a dor do seu cliente, você consegue entender o que ele está passando, o que ele conseguiu fazer dentro da realidade dele, e isso é muito bacana. A partir do momento que você consegue mergulhar nesse universo do seu cliente, consegue tentar ali, talvez não ter um êxito total numa demanda, mas mitigar o máximo possível dos riscos, né? E não só judicialmente falando, também a questão da assessoria preventiva, né? Para evitar que o risco aconteça. Então, eu acho que foi isso. Eu sempre tive também, acho que muito poder de persuasão. Tá, mas essa cabeça aí é da advogada de hoje. Eu não quero dela, não. Eu quero daquela menina lá de 18 anos, precoce, CDF, correndo atrás. O que que te brilhou os olhos? Você teve alguma referência? Alguém na família que falou assim, eu sou advogado? Ou algum dia você se esbarrou com uma advogada e falou assim, nossa, eu gostei daquela mulher ali. Como que foi que você falou assim, acho que eu quero isso? Olha, eu acho que eu sempre vi o advogado assim, o blazer, os homens com terno ali, uma sensação um pouco de um poder. E isso eu me criava assim, brilho nos olhos, né? De uma certa forma de admiração, assim. Então você já era uma menina muito responsável. Sim. Com seus 18 anos ali. Eu sempre fui muito disciplinada, muito certinha, assim. Seu pai e sua mãe, qual que é a profissão dos dois? A minha mãe é do lar e o meu pai é economista, não tem nada a ver com isso. Nada a ver, irmãos. Mas, coincidentemente, o meu pai, ele trabalha no escritório de advocacia. Trabalhava, né? Agora ele aposentou. Entendi. Ele era economista de um escritório de advocacia. Talvez por isso, né? De reflexo, pode ser isso, assim, de você chegar lá, ver aquele movimento gostoso, aquela energia legal. Sim, pode Mas ser. tem irmãos, alguma coisa, ou você é filha única? Eu tenho uma irmã. A minha irmã, ela tá fazendo faculdade de assistência social. É que é bem diferente, né? É, bem diferente. Mas também, se parar pra pensar, tem um pouco também disso, talvez de justiça, de querer ali fazer algo pelo outro, né? E eu acho que direito é muito isso, é você se doar também pelo outro, a partir do momento que você tenta resolver ali aquela demanda, entendeu? A dor mesmo do cliente, né? E buscar ali solucionar o problema ou prevenir, para que nem haja o problema. E aí sim que você formou, você falou assim, é direito que eu quero, não vou pensar em outra coisa, e já tentou a faculdade Dom Helder Câmara, que é uma referência, por sinal, aqui em Belo Horizonte, né? Sim, né? Muito bom. Aí que engraçado que não. Eu queria fazer direito, mas estava naquele boom quando eu formei, 2010, de engenharia estava em alta. Nossa, muito forte. E nada a ver, né? E aí eu fiz 3 meses de engenharia de produção. Eu falei, gente, isso não é pra mim. Número, hoje eu vejo onde que eu tava com a cabeça, porque eu sempre pude ler, escrever. Mas você falou uma coisa muito legal, você foi levada por um efeito manada. Sim. E realmente em 2010, que foi logo naquela explosão ali de um plano político que tinha muito forte, que veio aquelas casas, aquelas construções, e todo mundo falava disso. Vira engenheiro tá bom demais, tava pagando super bem. E eu acredito que, olha só pra você ver que legal, você foi induzida por uma condição dessa, mas quando você começou a fazer, você percebeu realmente que não era uma aptidão. Com certeza. E aí você abandonou esse curso ou você pediu para... Não, você teve que abandonar, porque se você fez Dom Helder, ela é só direito, né? Isso, eu fiz uns 3 meses. Qual faculdade você fez? Foi a PUC. PUC, era São Gabriel ou Coração Carejo? Era Barreiro, porque na época PUC só Barreiro! É bem longe da minha casa, mas boa faculdade também, só que realmente exatas não é pra mim. Exatas é delicado, a pessoa tem que ter um mínimo ali de aptidão pra isso, né? Não, e o pessoal lá era engraçado, que eles colocavam um lápis assim atrás da orelha, não tinha nem caderno, e fazia assim os cálculos no canto da mesa e respondia certo. Eu sentava na primeira carteira, anotando tudo, e com HP, com tudo!
Então era terrível. Eu falei, não. E aí, quando eu comecei a fazer direito, eu já vi uma outra coisa, assim. No primeiro dia, já tava dando sinergia. A facilidade ali, o interesse também muito maior, porque nunca foi do meu interesse fazer engenharia. Realmente foi porque estava em alta, e aí também pressão um pouco dos pais. Faz isso, vai ficar rica. Que ótimo. E aí, logo na sequência, então, você entrou na faculdade, aí começou o primeiro período, segundo período, você viu que já estava se destacando. Em algum momento ali, você já começou a estagiar ou só depois que você formou, você começou a estagiar? Não, comecei desde o início, fiz alguns estágios em civil, consumerista, trabalhista. Eu lembro que eu tentei e não consegui, só que como eu só sabia que era o que eu queria no trabalho, toda a minha carreira eu comecei a fazer cursos complementares, né? A minha monografia foi também voltada a direito do trabalho. E qual que é o seu tema de monografia? Foi a Lei dos Domésticos, que tinha acabado de lançar ali, foi 2015, a lei complementar. Ali foi um parto, né? Muita gente perdeu o emprego por causa disso, e regulamentou de fato a lei. Regulamentou que a gente pensava que ia trazer benefícios, né? Mas acaba que ficou muito oneroso também manter uma doméstica. Então aumentou a informalidade, em compensação, muitas pessoas perderam o emprego, né? Então nem sempre a lei, ela estar ali no papel, necessariamente vai ajudar o plano fático mesmo. Porque... Adorei essa frase que você falou. Como é que é? Que nem sempre a lei vai ajudar o plano fático mesmo. Porque, às vezes, o excesso ali de regulamentação pode impedir, né, a contratação mesmo. Porque nem sempre a pessoa consegue arcar com isso, ou a empresa. E a gente tem algumas discussões muito grandes de alguns países que tem a lei, que é uma lei muito mais rápida, mais simples, entendeu? De convivência, common law. Assim como a gente tem alguns países que tem uma lei escrita que ela tem um excesso de burocracia que acaba atrapalhando todo mundo. Dentro dessa parte de um país que é jovem demais, que é o Brasil, e às vezes as pessoas não entendem isso, essas consolidações de comportamento, por isso que às vezes a gente tem muita lei para poder regulamentar tudo, para todo mundo conviver muito bem. Você acha que a gente ainda não é maduro bastante justamente para poder basear uma lei em cima de um comportamento? Ou você acha que a lei de fato ela tem que existir sim, justamente para poder colocar cada um no seu devido lugar? Eu acho que a lei tem que existir, mas eu acho que tem que também haver uma flexibilização mesmo, igual houve, a reforma trabalhista tentou, né, trazer isso, de certa forma, promovendo ali algumas coisas na lei que você pode acordar diretamente com o seu empregador. Então, isso acaba que torna ali um mútuo acordo entre as partes, pode favorecer a própria relação de trabalho, né? E isso para ambas as partes, porque às vezes no Brasil fica pensando, o empregador sempre vai querer explorar, vai querer, tem que ter lei engessada, senão vai sofrer o empregado. E não é assim, principalmente pequenas e médias empresas, que inclusive é o que o escritório atua, né? ênfase com pequenas e médias empresas, a gente vê uma relação totalmente diferente de tratamento com os empregados. E muitas vezes os próprios empregados pedem para ficar na informalidade, principalmente empresas de obra. É muito comum, às vezes, o cara falar, olha, não assina minha carteira não, mas me paga mais, me paga por fora. E às vezes são esses mesmos caras que depois ajuizam pedindo reconhecimento. Você falou uma coisa muito legal, e infelizmente no país aqui é assim. A gente tem um comportamento, às vezes, de algumas pessoas, não estou generalizando, que é de levar vantagem. Então, de fato, a lei ela é uma faca de dois gumes, que se ela for para um lado, ela vai cortar para um lado, e se ela for para o outro lado, ela vai cortar para o outro lado. Mas dentro do projeto de lei, eu posso te falar de uma lei que me beneficiou demais. E ela não me beneficiou de uma forma financeira, até pelo contrário. Mas ela me beneficiou muito da forma de tratar os meus parceiros. A Socilo hoje é a maior rede de salões da América Latina. E nós trabalhamos com prestação de serviço, ou seja, com autônomos. Só que alguns anos atrás não era assim, você sabe muito bem. Era um serviço que geralmente as pessoas queriam que assinasse carteira, mas que 98% dos profissionais da área da beleza não queriam ter carteira assinada. A gente trabalha com prestação de serviço, que é um bem intangível. Eu preciso da cliente, eu preciso do profissional, eu preciso da vontade das duas. E de fato que nasce o produto, que é uma escova, um pé e mão. Se eu não tenho uma cliente, não tenho o profissional, não tenho nada. Então, esse tipo de profissional não é um profissional que foi treinado, capacitado, ensinado. A área da beleza, eu falo para muitas pessoas que é um dom que a pessoa recebe, um dom de Deus. Porque tem que gostar de fazer unha, tem que gostar de fazer cabelo. A pessoa não pode simplesmente acordar hoje e falar assim, sou manicure.
existe um conjunto de pré-requisitos que ela começa geralmente na infância. 10, 12 anos de idade, as minhas manicures são assim, começaram com 10, 12, fazendo a unha da mãe, a unha da prima, a unha da irmã, e se desenvolvem como profissionais artísticas. E, de fato, elas têm essa liberalidade de poder atingir, atender onde que elas querem. Você, como uma operadora do direito, sabe muito bem que você não pode ir para os Estados Unidos e se transformar advogada lá. Tem um conjunto de regras, de treinamento e desenvolvimento para você poder provar que você é apto ou não e se transformar advogada lá. Manicure não. Manicure, se ela chegar hoje na Itália e falar assim, faço unha, ela vai atender com maestria, todo mundo vai ficar apaixonada. Então a lei, diante disso, veio para regulamentar uma relação, foi o que você falou, que todo mundo pensa às vezes que o patrão só quer ganhar dinheiro, só quer ficar rico, só quer explorar. E na verdade não é uma troca. E é uma troca justa entre eu e as minhas meninas quanto as minhas clientes. Porque de fato sim, é um negócio muito rentável, muito legal. Mas a gente não está falando só disso. A gente está falando das relações que a gente leva ao longo da vida. Eu tenho um cliente lá que começou a frequentar o meu salão, só pra você ter ideia, com 8 anos de idade. E a gente está aprontando ela para casar. Claro. Pensa nisso, que maravilhoso. E é uma coisa que a gente só vem com o tempo. Por isso que eu te fiz essa pergunta de lapso temporal, de um futuro que a gente imagina, de realmente onde que as partes possam se resolver diante de um contrato verbal ou não. E que cada vez menos a presença do advogado se torne necessário, mas que cada vez a presença do advogado se torne importante. Isso já acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, hoje um advogado ele tem responsabilidade tanto civil quanto penal sobre aquilo que ele defende e aquilo que ele faz. Você acredita que para um futuro não tão distante, com toda essa criação de novas leis e de todo esse ordenamento jurídico, você acredita que a gente pode caminhar para um futuro parecido desse? Eu acho que depende muito aí mais de política do que propriamente do direito, né? Eu acho que aí vai ser realmente nossos governantes que vão aí prosseguir o caminho, que vai caminhar ou não por isso. Mas eu senti, assim, nos últimos anos uma tendência mais para esse lado, né? De mais autonomia para o empregador e para o próprio empregado, porque acaba que ele ganha autonomia com isso também. Por exemplo, no caso de salão de beleza, né? Que é muito comum o contrato de salão de parceria, né? Aí tem um salão parceiro, a própria pessoa, ela é beneficiada, porque muitas vezes, no caso de manicure, por exemplo, ela tem também a carteira de clientes dela ali por fora. Então, acaba que ela vai querer conciliar. Então, ela tem uma agenda em conjunto ali com o salão. Olha, eu vou atender terça e quinta, e se surgir outro horário aí, você me fala, eu vejo minha disponibilidade. Isso fica bom para ela também, porque então, ela vai ter ali uma renda ali, a clientela ali dela no salão, né, que ela vai dar um percentual, 50%, 60%, enfim, para o salão. Vai utilizar o espaço, então ela vai ter ali um mínimo que ela vai conseguir, mas ao mesmo tempo ela também tem a flexibilidade para continuar com a cartela dela, que às vezes fosse um CLT com horário de entrada, horário de saída, algo muito rígido, não possibilitaria ampliar assim a prestação de serviços. Então eu acho que a mentalidade ali que tem que ser alterada pelas pessoas, e que eu acho que está caminhando para isso, é entender esse ponto, que talvez uma certa, não vou dizer informalidade, porque tem a formalidade sim no contrato, mas uma certa flexibilidade pode ser bom para ambas as partes. E para tudo, inclusive até para o direito, até para o advogado também, porque quer queira, quer não, o advogado, a maioria deles são profissionais liberais. Sim. E eles têm essa possibilidade de poder atender, ser um consultivo, ser um conselheiro, e se dá muito bem com isso, às vezes para aqueles que não pretendem seguir carreira. Já os que pretendem seguir carreira, não, eles têm toda uma obrigação ali, toda uma estruturação que talvez poderia ser muito mudado até para melhorar as relações de emprego internas das pessoas. Porque hoje a gente vê cada vez mais juízes, delegados, com cargas horárias de trabalho muito pesadas, e as pessoas às vezes não entendem. Às vezes você olha para um juiz e fala assim, não, a vida desse cara é boa demais. Imagina você passar ali 8 horas do seu dia resolvendo problema de terceiros. Só carga negativa caindo na sua mesa o tempo todo. E que quer queira, quer não, para o advogado é mais tranquilo, porque ele pode escolher sim ou não o que ele vai pegar. Mas imagina para um funcionário público que não tem que escolher. Exatamente. Ele tem que pegar todos. Legal e muito bom ouvir isso. E você, o que você imagina aí dessa nova flexibilização da lei que teve, onde começou a entrar os profissionais parceiros? Você acha que caiu muito o número de ações? Houve uma regulamentação nesse mercado? O que você enxerga aí nesse...
Eu acho que sim, caiu muito. Antes era muito comum, né, pedido de reconhecimento de vínculo quando não tinha carteira, ou até mesmo outros direitos com a carteira assinada, e às vezes direitos que, na verdade, não eram nem direitos, que não estavam sendo suprimidos, eram meras alegações, né, e que às vezes a pessoa, infelizmente, a justiça não é 100% certa, a gente sabe disso, então às vezes tinha êxito sem ter a razão, né, e eu acho que diminuiu muito as demandas trabalhistas nesse sentido, e as poucas que a gente tem atualmente, a gente costuma ter isso. Se o contrato de parceria for bem estruturado, realmente para um advogado, não for assim buscado no Google, né? Ou o ChatGPT agora que tá na moda aí. Que é maravilhoso, por sinal, né? Se realmente for um contrato bem feito ali, com todos os requisitos formais, assim, a chance de êxito em uma demanda trabalhista para a empresa, para o salão, é muito elevada. E, na verdade, inverteu a ordem, né? Se a gente for pensar direitinho, o salão vai ganhar, a empresa vai ganhar. Exato. Mas também o profissional vai ganhar. Porque se o salão realmente, de fato, não tem a forma ideal de fazer a contratação, ele assumiu o risco e assumiu ele como um funcionário. Sim. E ele vai ter que pagar como um funcionário. Então ficou realmente claro agora o que é uma relação, do que é e do que não é. Porque tem muito prestador de serviço também que se abusa disso. E também tem muito dono de salão de beleza ou proprietário da área da beleza que também tira proveito disso. Porque se você realmente não recolhe o meio dessa pessoa, não paga, se você não tem as relações de emprego definidas no contrato, e se você tá ali, tirando ali um ganho do parceiro também, aí de fato você vai pagar muito caro por isso. Gostei de ouvir isso também. Agora, dentro dessa parte da advocacia aí, como que você enxerga essa relação entre advogados? Porque é uma relação também um pouco delicada, né? Quando eu fiz o meu curso de Direito, eu sou formado também, e eu não optei por não advogar. Uma coisa que me incomodou muito foi essa correlação entre advogados, que é uma coisa um pouco delicada. Como é que você vê essa competitividade exacerbada, essa falta, às vezes, de companheirismo, essa falta de amizade nesse tipo de mercado? Eu acho que existe, mas assim, a meu ver, é totalmente desnecessária mesmo, porque o advogado, ele não é o seu rival, ele não está roubando seus clientes, tem cliente para todo mundo, ele pode ser o seu parceiro. Então, assim, talvez você não tenha disponibilidade ali para atender um cliente, você indica para um profissional de sua confiança, ou talvez você não atua nessa área, indica para outro, você, assim, pode formar parcerias, dependendo, não tem disponibilidade para fazer essa audiência, chama um colega para participar. Então, eu acho que tem como a gente viver realmente em harmonia, porque ninguém é rival de ninguém, né? É engraçado que, inclusive, em tratativas de acordo, acontece, às vezes, eu estou tentando fazer um acordo e o advogado começa a me xingar, às vezes, falando, mas o seu cliente fez isso, isso e isso, e assim. Aí eu falo, poxa, gente, aqui somos colegas de profissões. Né? E aí, na hora de se impor e falar, não, peraí, olha, nós somos colegas de profissões, eu estou aqui representando o meu cliente. Podemos conversar de forma educada, né? Podemos aqui ter uma tratativa formal, aí a pessoa já fica... Você me falou uma coisa que eu adoro, e eu dou muita palestra sobre isso também, que é a inteligência profissional. Uma coisa é você ter inteligência emocional. É você entender quando a pessoa está te atacando para poder tirar alguma coisa de você. Ou para te desestabilizar, ou aproveitando de uma situação que você é uma mulher, ele é um homem. Então ele quer isso. A segunda é quando ele parte para um ataque profissional. E você conseguiu fazer uma separação muito inteligente das duas partes aí, do que é inteligência emocional e o que é inteligência profissional. Ao longo desse tempo todo de experiência, de audiências que você fez, que não foram poucas, e sem contar os perrengues que passa, você acha que tem que usar bastante inteligência profissional e emocional e saber separar as duas partes? Com certeza. E nem só nessas tratativas, por exemplo, com o advogado, mas também, às vezes, o próprio juiz, né? O juiz trabalha, tem até a má fama e não é tão errada essa má fama. Tem aquela frase, né? Que bunda de neném e cabeça de juiz, ninguém sabe o que vem. Exatamente. Então, assim, às vezes o juiz começa ali também a ser mais rigoroso, para não falar até, às vezes, mal educado, né? E assim, se a pessoa perdeu o emocional ali e se desestabilizar, ela pode atrapalhar uma audiência que talvez ela teria êxito, mas por falta de inteligência emocional e profissional, ela não consegue ali. Então, eu sempre prezo ali pela educação em todas as tratativas. Então, às vezes o juiz fala alguma coisa, às vezes me dá uma aí, eu falo, desculpa, excelência, me equivoquei, desculpa, excelência, pela ordem, excelência, posso falar? Então, assim, essas coisas a gente vai ganhando até mesmo a credibilidade, até nas audiências. Como eu faço muitas audiências trabalhistas, então, às vezes eu já entro na sala, ei, doutora Michele, prazer revê-lo, o próprio juiz fala isso é legal.
legal, porque já sabe ali que eu não tô ali pra... Que existe uma cordialidade, existe uma boa relação de respeito ali, e a gente nunca sabe qual vai ser o resultado, né? Que vai desenrolar durante a audiência. Exatamente. Essa construção aí dessa parte junto de você, junto do juiz, junto da outra parte e, mais importante, junto do seu cliente. Exatamente. Eu falo que o advogado também, ele tem que entender, e por isso essa inteligência emocional e profissional também entendendo a dor do cliente. Porque o cliente está abalado, e com razão. Ou ele teve os direitos suprimidos, ou então ele foi processado ali, e aí não é uma discussão de quem está certo e quem está errado. Nós temos que ter a frieza de explicar os riscos, né, e orientar o cliente para a melhor demanda, mas também tem um lado ali que você tem que entender o cliente, saber ouvir, ter às vezes assim, a paciência mesmo de saber que o advogado também tem que fazer esse papel amigo, né? O advogado tem que saber ouvir, acolher o cliente nesse momento, porque pra gente pode ser uma coisa comum fazer audiências, tá com processo, a gente lida com isso muito, né? Mas pra pessoa ali que tá sendo processada ou que tá se sentindo ali frustrada com alguma coisa, isso não vai ser comum. Às vezes o cliente vira pra mim e fala assim, nossa, doutora Michele, eu não consegui nem dormir essa noite por causa da audiência amanhã. E eu faço, às vezes, 3 audiências, 4 audiências de um dia, então assim... Audiência de 5 horas! Nossa, outra essa de 5 horas, meu Deus do céu! Eu gostei muito de ouvir isso também, que é muito legal, que isso mostra uma sensibilidade muito grande que você tem para com o seu cliente. Diante de toda essa parte evolutiva, de anos de experiência que você vai tendo, e você vai aprendendo muito também pela parte que você aprendeu na faculdade, mas existe ali uma jornada, existe um desenvolvimento ali que ele foi construído através da prática, do dia a dia, de troca de experiência, esse negócio todo. O que você usa hoje para o seu cliente para poder passar essa tranquilidade, essa calmaria, de não prometer nada, porque as pessoas às vezes não imaginam isso. Acho que o advogado tem que prometer, tem que falar quantos % que vai ter acerto, e infelizmente não é assim que funciona. Existem várias variáveis que a gente descobre a todo momento, com uma testemunha nova, com um documento novo, que às vezes você não tinha noção e chega na mesa. Mas qual que é essa sensibilidade que você tem de receber essa pessoa que está passando por uma agonia, está passando por um desespero, às vezes tem pouco discernimento? O que você acha ao longo desse tempo que você falou assim, Fagner, é essa pegada aqui que eu adoto com os meus clientes, eu acho que dá certo? Eu acho que primeiramente a gente tem que conhecer o perfil do cliente, porque tem clientes que já estão acostumados com o processo, então para eles ali, vai enviar os documentos, está tudo bem, às vezes a própria empresa tem um jurídico interno que já vai tratar disso, agora às vezes não, então às vezes o cliente é pequeno, não tem muita ação trabalhista, então realmente vai ter o emocional mais abalado. Aquele número incomoda ele, né? Porque ele acha que vai perder tudo, né? Exatamente. Olha o valor da causa e fala, meu Deus do céu, como assim 200 mil? Vou ter que fechar minhas portas. Vou ter que vender minha casa para poder pagar. E aí cabe, eu acho que aí vem do advogado realmente sentar com o cliente, explicar de uma forma leiga, sem juridiqueza ali, como que funciona o processo, explicar, olha, o advogado coloca ali alto mês, coloca aqui 30 mil reais, 50 mil danos morais, geralmente o juiz se definir vai ser uns 2, 3 mil nesse caso. Então assim, aí realmente entendendo, explicando que não é bem aquilo, caso não seja, né? Mas eu acho que o principal é tratar todo mundo com transparência, realmente alertando dos riscos, explicando os documentos necessários, bem de forma minuciosa, auxiliando o cliente, marcando uma reunião presencial ou então virtual, a critério do cliente, que vai ser melhor para ele, e entendendo mesmo ali e tranquilizando, né, o que não se confunde com enganar o cliente. Eu acho que a clareza e a transparência tem que ser a primeira coisa possível. Se realmente o cliente estiver totalmente errado, não tiver chance de êxito, falar, olha, vamos tentar fechar um acordo, vamos tentar buscar uma solução menos onerosa aí para a empresa, por exemplo. Mas acho que sempre essa sensibilidade, eu acho que ela está muito aliada realmente com a transparência, alertando o cliente dos riscos, qual que é ali o ônus da prova, né, explicar de uma forma leiga ali para o cliente, olha, isso aqui, vamos supor, jornada de trabalho, a empresa tem mais de 20 empregados, olha, você tem que ter cartão de ponto, seu cartão de ponto tá britânico, que é quando tem ali todos os horários, as marcações já feitas, sem variações de minuto. Vamos supor, todos os dias, 8 horas. Falar, olha, isso aqui, para esse trabalho, não vale como meio de prova, tem um cartão de ponto britânico. Então, você vai precisar necessariamente de uma testemunha aqui, para a gente começar a provar o horário realmente que o empregado trabalhava. Então, explicando ali a dinâmica que acontece na audiência, no processo trabalhista, mas de uma forma leiga mesmo, uma forma desenhada assim para o cliente, ao mesmo tempo que vai também tranquilizar, acolher. Às vezes o cliente só quer conversar,
desabafar. Às vezes ele tá confiando no seu trabalho, mas ele quer conversar, ele quer desabafar. Então, nesse ponto, o advogado também, ele tem que ter essa sensibilidade para ouvir o cliente, entender o que ele tá passando. A parte trabalhista me chamava muita atenção, porque a quer queira que não era muito atacada através dessa parte. Imagina, vários salões de beleza, não tinha a lei ainda do profissional parceiro, então assim, a gente recebia um volume muito grande de ações trabalhistas. E eu vejo muito que a ação trabalhista ela tem dois motivos, geralmente. Eu não sei se você concorda comigo, mas era o que a gente percebia. Uma era a ganância, a outra era a vingança. A ganância, às vezes, a pessoa queria ganhar muito mais do que ela merecia, então ela entrava por causa disso. E a outra, às vezes, vingança. Era a forma que ela era tratada dentro da empresa, a forma que alguém tratou essa pessoa. Era a única forma que ela tinha de chamar a atenção depois, ela se vingava. Mas, diante disso tudo, o grande desafio sempre foi pra gente lá dentro, foi tentar transmitir para a mesa de uma audiência realmente os fatos que aconteciam lá dentro. E é esse que é o grande desafio. Como é que hoje a Michelle Lima, ela se pauta para poder tentar absorver o máximo possível daquela pessoa, igual você falou, tirando os excessos, porque todo mundo às vezes acaba puxando um pouco mais, aumentando um ponto. Quem conta um ponto, aumenta um ponto, né? Assim, como que você lidar com essa forma de tentar ser o mais suscetível possível, o mais simples possível, para ser clara possível, para que aquele terceiro que vai escutar aquela bagunça toda e vai ter que bater o martelo? Eu acho que, primeira coisa, as minhas peças processuais, minhas defesas, eu gosto de ser bem objetiva e colocar só o que é importante mesmo. Às vezes uma defesa extensa demais ali vai fazer com que o juiz nem leia direito. Então é chamar ali a atenção porque realmente importa. Às vezes a gente coloca também o visual law, né? Coloca ali alguns prints, ali algumas Isso virou imagens. Uma tendência muito forte. Você acha que ela está sendo bem adepta? Eu acho que sim. Eu já vi várias peças bem assim. É isso aqui, ó, com fotos, com tudo. Eu acho que facilita bastante a visualização ali dos documentos pelo juiz, né? Porque uma coisa é falar, conforme a cláusula tal do contrato, outra coisa é já colocar a cláusula ali, chamar a atenção para esse ponto, se for pertinente, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, peças objetivas, sem perder o conteúdo, mas facilitar ali a leitura para o próprio juiz. E na audiência, aí realmente o advogado tem que ser ali atuante na audiência, colher um bom depoimento pessoal da outra parte e ali fazer perguntas estratégicas, porque às vezes a pessoa, principalmente quando tem exageros, na petição inicial, por exemplo, e eu estou por parte da empresa, né, acaba que eu defendo mais empresas, assim, atuação no escritório, diria que 98% são empresarial. Então, ali a gente tentar pegar ali no próprio depoimento algumas, ao invés de perguntar algo diretamente, mas algumas controvérsias. Por exemplo, ao invés de perguntar para o reclamante, que horas você chega no trabalho e que horas você vai embora? Você pergunta, mas que horas que você sai de casa? Qual ônibus você pega? Quanto tempo demora mais ou menos esse ônibus? Essa construção da jornada aí que acaba fazendo com que a pessoa não calcule direito, né? Sim, e ela acaba se entregando. Isso, respondendo ali no impulso, e aí ela se entrega. Então pode acontecer isso. Acho que tentar ter essa malícia assim na hora da audiência, né? De como fazer perguntas que a pessoa acaba se entregando. Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, intervalo entre a jornada. Ao invés de perguntar quanto tempo você tem de intervalo entre a jornada, a pessoa fala 1 hora. Aliás, desculpa, se for 1h30, ela vai falar 1 hora, se vai ser 1 hora, vai falar que tem 15 minutos, 20 minutos. Então, assim, dificilmente ela vai responder algo que está ao contrário da petição dela, né? Porque o advogado também vai ter treinado ela. Então, às vezes você pergunta assim, quanto tempo você almoça? Eu almoço em 15 minutos no máximo. E aí, quanto tempo você demora para escovar os dentes? Eu escovo em 5 minutos. Você sabe que eu já ganhei várias ações com isso, acredita? A pessoa falava que tinha 10, 15 minutos para poder comer, escovar o dente, fazer essas coisas. E assim, acabava se enrolando todo lá, e inventando as mentiradas e acabava caindo por isso. E às vezes não é que a gente está defendendo uma parte ou outra, né? E todo mundo que leva pra lá alguma coisa exagerada demais acaba se entregando. Eu acredito que é exatamente isso que você tá falando. Dentro dessa evolução do direito aí, o que você pensa? Porque tem uma máxima que todo mundo fala que daqui a alguns anos não vai existir advogado mais. E eu penso totalmente ao contrário. Eu acredito uma máxima que daqui a alguns anos advogados ruins não vão existir mais, mas os advogados bons, eles vão existir e eles vão ter um peso muito grande para isso. Infelizmente, a gente já assistiu alguns exemplos disso. Hoje, se você tem um bom advogado caro, influente, você está livre. Que é uma variação muito ruim do que eu imagino que vai ser no futuro. No futuro, eu acredito ao contrário. Se você tem um advogado sério, honesto e justo, ele não vai te defender para você ganhar. Ele vai te defender para você poder realmente provar aquilo que realmente você tem na mesa e vai fazer sentido. Como é que você
enxerga esse positivismo aí, essas afirmações que as pessoas falam sobre isso? Eu não concordo com esses... a advocacia vai acabar, advogado vai acabar, até porque o movimento que eu tenho visto é que as empresas estão buscando assessoria preventiva. Então, assim, antes que eu acho que era uma preocupação elencar o advogado só como judiciário, só processo, agora estão vendo que não, que o advogado tem um papel além do judiciário, além do processo, né? Que é justamente prevenir para que não chegue no processo, né? E não só isso também, mas então, assim, a minha atuação, além do judiciário, do contencioso, é diariamente, assim, ligações, reuniões, pessoas tirando dúvidas, e isso faz com que essas empresas andem ali de acordo com a lei, reduzem custos, que eu acho que também é um fator importante, não é somente estar dentro ali da legislação, mas criar estratégias para reduzir custos, criar novas estratégias para ter um ambiente de trabalho ali melhor para todo mundo, mais saudável, de acordo assim, não só com a lei também, mas com os princípios e valores de cada empresa, e o advogado ajuda a estruturar tudo isso. Michele, queria te agradecer demais pela forma que você colocou, que eu nunca tinha enxergado dessa forma. O que você falou é de uma frieza tão grande, mas de uma razão muito absurda, que é o seguinte: antigamente, pelo excesso de informalidade, existia aquela bagunça generalizada, que era ruim tanto para as empresas, era ruim tanto para os profissionais, e era péssimo também para os advogados. Eu já acompanhei casos de escritório de advocacia, assim, com pressão absurda, com causas coletivas de grandes empresas que sumiram do mapa. Assim, advogado que tinha que fazer 5, 6, 7 audiências no dia. E isso não é legal para ninguém. E você posicionou de uma forma tão simples, de que as pessoas estão mais conscientes, elas estão mais acessíveis ao direito. Hoje você faz um trabalho muito mais consultivo e preventivo do que o remediativo ali. Então é muito melhor você estar conscientizando as empresas, estar conscientizando as pessoas para fazer uma boa contratação, ter bom documento dentro da empresa, ao invés de você ficar igual uma louca fazendo audiência uma atrás da outra, que não é bom para ninguém, não é bom para o juiz, não é bom para a empresa, não é bom para o cliente. E quando a gente enxerga dessa forma simplista, o simples, de que está todo mundo fazendo o seu trabalho, as demandas diminuem, as importâncias aumentam e o advogado passa a ser uma peça fundamental para quem realmente, de fato, quer andar certo dentro do negócio, agradecer mais. Hoje, uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, que está assim, desesperada, às vezes porque chegou uma audiência, aquele negócio todo, ou que quer entender um pouco mais de direito, quer seguir seus canais, como que ela te encontra hoje? Olhando para aquela câmera. Pessoal, então, temos a página do escritório, Campos e Gregório, no Instagram, e também o site. O meu Instagram é Michele, com 2 S no final, michelelima.lima. E também o WhatsApp, o meu celular corporativo, podem entrar em contato sempre, estou à disposição, dúvida, quiser agendar alguma consulta, conhecer melhor o escritório tem atuação aí no direito empresarial como um todo, então além do trabalhista que eu sou responsável, temos também empresarial, societário, tributário, civil, realmente para resguardar aí a empresa, tanto preventivamente como também no contencioso, né, amplamente. Então a gente consegue fazer uma estruturação bem bacana de todo o escopo aí necessário para a empresa seguir em frente, visar mais lucros, visar maiores resultados, maior produtividade e realmente alcançar os resultados desejados. Eles falam que o podcast, quando ele é bom, ele passa rápido demais. Você percebeu que aqui foi um pulo, né? É muito rápido. Depois eu quero estender novamente um convite para você, pra gente poder falar de outras etapas também. Falar um pouquinho melhor de contratos, de comportamento, esmiuçar mais um pouco da lei, até mesmo porque vários desses podcasts vão rodar nas unidades de salão. E eu quero dar uma ênfase muito grande pro profissional também, para ele entender do seu direito, para ele entender dos seus deveres, porque ele só quer saber dos direitos, ninguém quer saber dos deveres. Sim, verdade. Pra gente poder esmiuçar isso tudo, porque é muito bom para as pessoas, hoje é clareza. Acho que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente divulga, mais as pessoas entendem, absorvem e as coisas ficam muito mais claras. Michele Lima, gostaria de agradecer demais a sua presença aqui no podcast, foi extraordinário demais pra gente, foi enriquecedor demais. Todo final de podcast a gente encerra sempre com 2 pedidos. Uma é uma música que fez muito sentido pra você em algum momento da sua vida, e o segundo é uma frase clichê. Uma frase bem clichêzona mesmo, para que as pessoas que possam estar assistindo isso aqui, olhem e faça sentido para eles. Então você vai olhar lá para aquela câmera lá e vai falar daquela música e da frase clichê pra gente, por favor.
Tá bom. A música eu vou citar Maria Maria, do Milton Nascimento, porque eu acho que simboliza aí a música de uma mulher forte, guerreira, com fé na vida. Então, uma homenagem aí para todas as mulheres do Brasil, para todo mundo que tem uma mulher querida, e também não, para os homens também, né, que provam aí uma mulher forte e batalhadora. E a frase, eu vou citar uma frase do Da Vinci, que diz: pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas, muito conhecimento faz com que se sintam humildes. Eu não sei se é tão clichê, mas eu acho que essa frase representa aí que o conhecimento realmente é muito vasto, tem muita coisa a aprender, e quanto mais a pessoa aprende, se dedica, ela vê que tem mais coisas ainda para aprender, né? O conhecimento, ele realmente é amplo, e a gente tem que sempre estar buscando mais e mais e conhecer a nossa humildade nisso, que sempre tem mais coisa para aprender e desenvolver. Libertador. Uma vez perguntaram para Albert Einstein o que ele achava da inteligência dele, aquele negócio todo, porque ele era um cara genial, porque criou uma das maiores teorias de todos os tempos, que foi a teoria da relatividade. Ele respondeu de uma forma muito simples e bem abrangente. Ele falou assim: 98% transpiração, 2% inspiração. Perguntaram pro cara mais inteligente de todos os tempos se era inteligência. Ele respondeu que não. Ele falou que era trabalho e 2% inspiração. Mais ou menos isso que você falou. Agradeço demais sua presença enriquecedora aqui no nosso podcast Papo de Salão. Muito obrigada, eu também Michele agradeço. Lima, foi ótimo. Volte sempre. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Muito bom.